Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso sexto dia de aula de hermenêutica 1 e 2. Estamos no último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Nós estaremos agora concluindo o restante do livro do Lund, do Nelson e do Lund. E nós estaremos agora falando sobre as figuras de retórica, ou seja, sobre as figuras de alegorização. No entanto, guarde isso muito bem. Eu estarei na prova, sim, mencionando alguma dessas questões com vocês. Mas eu não estarei, assim, gastando muito tempo sobre isso. Nós estaremos passando agora, isso faz parte do currículo de vocês têm que ler, têm que entender, têm que dominar um pouco, mas esse é um assunto, principalmente para os linguistas. Por exemplo, eu não vou perguntar para vocês o que é uma metomínia ou o que é uma prosopopeia na prova. Não é que eu não poderia fazer isso, eu poderia, mas eu prefiro, por exemplo, perguntar para vocês as regras da hermenêutica. Primeira, segunda, regra áurea. Eu prefiro construir uma questão em cima da regra áurea, por exemplo, regra das regras. Não é que isso não seja relevante, mas eu acredito que gastar muito tempo nesse ponto e gastar muito tempo preocupando vocês para que vocês decorem isso, eu acho que nós deixaremos de mergulhar em outros materiais de hermenêutica 2. Então, agora, a gente vai estar lendo aqui o slide sobre as figuras de retórica. Nós estaremos fazendo um paralelo com o livro-texto, né? E assim a gente vai estar concluindo essa parte do Lund e do Nelson. Tá bom? Tudo bem? Quem já leu o livro, gostou da parte de figuras de retórica? Sim, gostei. Muito boa, né, Júnior? Muito bom. Muito boa. Mas no dia a dia, irmãos, deixa eu esclarecer um ponto aqui para vocês. No dia a dia, vocês não vão ficar, por exemplo, gastando aquele tempo imenso, fazendo uma leitura bíblica e dizendo assim, será que isso daqui é o quê? Isso daqui é uma, como eu mencionei para vocês, isso é uma sinédoque? Não é que isso seja errado, me entendam, mas quando você pegar uma palavra, ou quando você pegar um contexto e você for estudar, aí sim, quando você notar que ali é uma figura de retórica, um tropos, como a gente chama também, aí você vai, naturalmente, você vai consultar os seus materiais aqui aprendidos e você vai chegar à conclusão do que se trata. Porque num sermão, você não vai ficar gastando isso. O mais importante é você se fazer compreendido naquele texto, tá bom? Agora, é óbvio, os linguistas, eles vão amar isso, porque para eles isso é como se fossem regras matemáticas para os matemáticos. Tá entendendo? Tá Sim. bom? Joia? Só um caso, aquele texto que Jesus fala, se tiveres fé, passar esse monte para um outro. Ali é uma metáfora, né? Porque é Olha, um Júnior, roteiro, né? então, né, a questão, assim, vamos dizer assim, a gente vai ver isso daqui. A gente vai ver, né, o que Porque, na seria, né? realidade, a gente não vai fazer um monte passar para o outro lado. É Então, outra ideia, né? exatamente. Por outro lado, não deixa de ser uma figura de linguagem, certo? Você falou que é uma É uma metáfora. figura de linguagem. Por outro lado, o que acontece, Júnior? Ali a gente faz a leitura espiritual, né? Sim. Quanto foram os montes que Jesus viu na fé, na vida dos seus discípulos, saírem de um lugar para outro? Sim, Né? mas eu falando assim, não é literal. Não é literal, porque Alegórica. é alegórico, alegórico. Agora, né, Júnior? Até agora é alegórico, né? Se um dia a igreja, de repente, precisar de exercitar a fé, que nem foi no Velho Testamento, lá com Moisés, e o mar abriu, eu Eu não ia falar do duvido. Mabri também. Hã? Foi literal, uma abre. Eu não duvido que em alguns episódios isso possa vir a acontecer, até nos sinais dos tempos, não sei. Para Deus tudo é possível, né, Júnior? É. Mas se for realmente um profeta de Deus, e aqui deixa eu abrir um parênteses, né, lá no Apocalipse fala das duas grandes testemunhas, que eles farão sinais e maravilhas. Eu acredito.
Como vai ser isso, pastor? Não sei. Quem serão? Também não sei. Nas aulas de escatologia a gente vai aprender as possíveis leituras e interpretações, mas uma coisa eu sei, a Bíblia fala que um dia, nessa terra, Deus levantará duas testemunhas que farão sinais maravilhosos para a glória de Deus. Multidões serão salvas e depois que eles tiverem realizado tudo que Deus tinha para eles, o anticristo vai matá-los. E eles ficarão mortos na grande cidade durante 3 dias. Depois, durante esses dias, todos os habitantes da terra festejarão. E depois, o Espírito de Deus virá sobre eles e eles ressuscitarão. E toda a terra verá. Perceba, no texto que eu estou dizendo para vocês, ali tem o advento da televisão. Porque como pode 2 testemunhas serem mortas em Jerusalém e todo o planeta Terra, a Bíblia fala, toda a terra festejará pela morte daqueles que incomodou os habitantes da Terra. Só com o advento da televisão e da tecnologia, concorda? Ou seja, Deus, na sua... Olha o Espírito Santo de Deus usando o apóstolo João para escrever o Apocalipse. No momento que estava escrevendo isso, ele foi fiel, ele escreveu. Mas nós hoje, com o advento da TV, com o advento da internet, com o advento de satélite, sabemos que isso é possível. E vai ser assim. E tanto a Terra, os habitantes da Terra vão festejar a morte, como vão ficar espantados na ressurreição, porque isso é uma intervenção divina. A Bíblia vai falar que eles vão fazer muito milagre. Quem sabe, Júnior, vai se cumprir também um pouco da literalidade dessas palavras naqueles dias. Não sei. Até para nós hoje, ela é uma metáfora, uma figura de linguagem. Ali destaca a importância da fé, né? Isso, a importância da fé. E nisso que eu estou falando para vocês agora de Apocalipse, né, percebam, eu estou fazendo já uma aplicação e uma leitura de Apocalipse diante do nosso contexto. Mas vamos voltar para as figuras de retórica, meus irmãos, que agora é o que importa, né? Então vamos lá. Vamos aqui continuar no material que estávamos vendo, né? Então, aqui, continuando. Nós tínhamos terminado aqui. Então, vamos lá. E aí, aqui, figuras de linguagem. Né? A gente vai ler para nós, Júnior, por gentileza. Vimos na primeira regra. Vimos na primeira regra que, para a correta compreensão das escrituras, é necessário, na medida do possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. O que, devido à linguagem usual e figurada da Bíblia e seus hebraísmos, não significa que sempre deve ser tomada ao pé da letra. Opa, o que nós acabamos de falar no texto que você citou, né? Continua, por favor. Também já observamos que é preciso familiarizar-se com esta linguagem para chegar a compreender, sem dificuldade, qual seria o sentido usual e comum das palavras. Exporemos em seguida uma série de figuras com seus correspondentes exemplos, que precisam ser estudados com diligência. Joia. E aí, aqui, eu termino esse material e agora a gente vai para o próximo, que é esse daqui. Deixa eu compartilhar o outro, que é esse daqui. Aqui. Tomé, leia para nós, filhote, por favor. Isso, pode ler. Só está aparecendo o título, pastor. Opa, isso. Pode, não tem problema. A partir do título. Figuras de linguagem tropos. Percebam que no livro texto, na lição de número 13, tá? Figuras de retórica, tá? Tanto figuras de retórica, quanto figuras de linguagem, como tropos, é a mesma coisa, tá bom? Então, continuemos aqui. Metáfora, vamos lá. Agora, como eu disse, irmãos, nós vamos seguir apenas o material desse slide. O livro-texto fala, né, na lição 13, na lição 14, ela usa vários tipos de figuras de retórica
ou como vimos, figuras de linguagem ou tropos. E também na lição 15, tá? E agora a gente vai fazer uma síntese daquelas que são mais importantes, tá bom, meus irmãos? Joia? Então, pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Metáfora. Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Exemplos. Ao dizer Jesus, eu sou a videira verdadeira, ele se caracteriza com o que é próprio e essencial da videira. E ao dizer aos discípulos, vós sois as varas, caracteriza-os com o que é próprio das varas. Para a boa interpretação desta figura, perguntamos, pois, que caracteriza a videira? Ou para que serve principalmente? Para que serve uma videira? Na resposta a tais perguntas está a explicação da figura, para transmitir seiva e vida às varas, a fim de produzirem uvas. Por isto é o que, em sentido espiritual, caracteriza a Cristo. Qual uma videira ou tronco verdadeiro, comunica vida e força aos crentes, para que, como as varas produzem uvas, eles produzam frutos do cristianismo. Joia. Beleza. Uma Então, interdependência. oi? Uma interdependência. Isso, né? Pode ver que aqui, logo do início, ó, esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Como o Júnior falou, há uma interdependência. Mas percebam que tanto a metáfora quanto o símile, ela vai ser muito próximo, tá bom? Então, assim, me entendam, tá, irmãos? No dia a dia, é óbvio que você estudar com aplicação todas essas figuras de retóricas, todos esses tropos, todas essas, né, esse material, vai ser muito bom para o nosso crescimento, essas figuras de linguagem. Por outro lado, como eu disse para vocês, em alguns momentos que você estiver lendo um texto, seja na Bíblia, ou sendo um outro texto em qualquer livro ou obra, acadêmica ou não, você vai notar que ali se trata de uma figura de linguagem. E se tratando de uma figura de linguagem, o nosso consenso geral aqui é uma alegorização. É claro que, entendo, tá? A palavra alegorização, ela está dentro das figuras de retórica, tá? A alegorização, ela está dentro da figura de retórica ou figura de linguagem. É que quando a gente, usualmente, no dia a dia, a gente fala, isso é uma alegoria. É que nem metáfora. Se usa metáfora, dando uma ideia de que quando há essa correspondência, mesmo quando há um símile, a pessoa geralmente usa, é uma metáfora. Saber distinguir, irmãos, como eu disse, é muito bom, tá bom? Saber distinguir todas as figuras de linguagem só vai te enriquecer no nosso arcabouço do conhecimento, da linguagem. E, bom, é óbvio, se Deus quis se revelar assim, isso vai ser bom para a gente também, porque aqui é uma símilis, aqui é uma metáfora, aqui é uma alegoria. Ou seja, a gente está dando definições conscientes. Então, isso só vai nos enriquecer. Sabe aquela ideia, irmãos, com todo respeito? Ora, se eu posso falar 3 idiomas e do terceiro idioma ir para o 10º, por que eu vou parar no terceiro, né? Sabe? Então, assim, se a gente pode, com bastante zelo, aprender tudo isso, aprenda, tá? Não tem nenhum problema. Mas, voltando, vamos continuar aqui? Então, agora leia para nós, Felipe ou Elaine Reis, o próximo capítulo. Bom, essa parte deu para entender, né? Tranquilo? Outro exemplo aqui. A metáfora é a comparação, né? Sim, é a comparação. Só que aí a gente vai ver, Júnior, já com a símile, que é a próxima figura de retórica, que a símile ela traz
ela traz uma característica diferente, né? E no livro, o Lund, ele não coloca logo na sequência. Então, a gente vai mostrar já no slide, na sequência, porque vai clarear a compreensão de uma e de outra coisa, tá bom? Então, pode ler para nós, Elaine ou Reis. Proceda-se do mesmo modo a interpretação de outras figuras do mesmo tipo, como, por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois edifícios de Deus. Ide e dizei àquela raposa, são os olhos lâmpadas do corpo, Judá é o leãozinho, tu és minha rocha e minha fortaleza. Sol é escudo, é sol mesmo? Sol e escudo é o Senhor Deus. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. E Olha só, etc. isso, né? E aí várias passagens bíblicas, João 15:1, 10:9 e tantos outros, como vocês estão vendo no vídeo, no texto aí. Agora, perceba uma coisa, olha que interessante, irmãos. Aqui, quando a gente viu há pouco, né, no slide anterior, olha, esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Então, o Júnior até usou a palavra interdependência, mas em alguns momentos, a metáfora também, ela se apresenta como a gente acabou de ver, né? Ou seja, eu sou a porta. Aqui há uma relação entre quem fala e um objeto. Eu sou o caminho, né? Aqui. Ide e dizei àquela raposa. Percebam, há uma correlação também. Só que a diferença da metáfora para símile, a gente vai compreender perfeitamente agora. Então, ainda aqui dentro da metáfora, né, a gente vê essas expressões, como a gente viu, e a Bíblia é repleta de metáforas. Olha agora aqui a símile. Olha a diferença que dá. Leia para nós, Reis, por gentileza. Símile. A figura de retórica denominada símile procede da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido a outro. Ou seja, perceba, para vocês nunca se esquecerem da diferença entre a metáfora e a símile, aí você se lembra dessa questão de símile, semelhança, tá? Então, leia para nós agora o próximo parágrafo. Diferença entre símile e metáfora. A metáfora consiste em denominar uma coisa empregando o nome de outra, na esperança de que o leitor ou ouvinte reconhecerá a semelhança entre o sentido real e o figurado da comparação. Dá uma pausa aqui, vamos voltar. Olha só. Eu sou a porta. Ou ide e dizei àquela raposa. Perceba, a ideia é dar essa clareza ao leitor, como está dizendo aqui. Isso é na metáfora, né? Vamos lá, continua para nós, irmão. O Senhor Jesus empregou com respeito a Herodes o qualificativo de aquela raposa, o que constitui uma metáfora. Se houvesse dito que Herodes era como uma raposa, teria empregado a figura retórica denominada símile, mas neste caso teria faltado força à sua declaração. Percebam, parece bobeira, irmãos, mas nessas questões de figura de retórica, porque aqui, né, a gente até usa no livro texto do Lund e do Nelson, eles usam como figura de retórica. Olha a expressão aqui, você perde a força, né, Júnior? Júnior, como homem do direito, ele sabe que muitas vezes, dependendo de como se fala, a força da palavra se torna mais convincente ou menos convincente.
Sim. Quando você usa uma metáfora, você é mais dramático. Aquela raposa. Você já Afirmação. qualifica, né? É uma raposa. Mas é um homem? É um rei? Não importa. É uma raposa. Há uma força. Quando eu dou essa comparação, eu perco a força. Herodes é como uma raposa. Tá, mas perdeu o encanto das expressões, né? Perdeu a força da expressão. Por isso que, percebam, essa parte é figura de retórica. Pastor, isso é muito importante? Claro, está na Bíblia. Se Deus quis se comunicar, Ele quer nos ensinar também, para que a gente use essas figuras de retórica, para que as nossas palavras, para nós mesmos, tenham mais força, e na nossa pregação também. Não está nem um pouco errado. Vem cá, a mãe e o pai não usam de figuras de retórica o tempo todo? O tempo todo. Para corrigir um filho, muitas vezes, para ensiná-lo, né? Pode ver que a figura de retórica ela pode ser tanto algo que a gente usa em palavras, quanto muitas vezes a maneira em que se coloca a palavra. Uma mãe que passou por uma grande decepção com um filho e com uma filha, ou até com o marido, muitas vezes a expressão, o silêncio ou suspiro, o olhar já não foi uma figura de retórica, mas foi uma linguagem corporal dando essa impressão de uma figura de retórica. Perceba, o corpo fala o tempo todo. E é nisso que a gente muitas vezes se torna, eu diria, mais persuasivo ou não. Eu acompanho uma pessoa das redes sociais, que ela é uma linguista, e ela estava falando de alguns presidentes da República, e que o Collor de Mello, como o Júnior disse na aula anterior, ele tinha uma retórica muito boa. E sabe, Júnior, essa linguista, ela falou que os presidentes da República, ele era um dos que tinha o vocabulário mais rico. E ele, inclusive, uma vez numa entrevista, ele disse o seguinte, que quando ele lia uma palavra e a palavra era muito boa, ele anotava, ele anotava aquela palavra. E esse exercício que ele fazia de anotar a palavra, ia selecionando várias palavras. Dependendo do lugar em que ele fosse, ele selecionava as palavras. Para usar as palavras. Aí eu te pergunto, ele ganhou como um dos presidentes mais jovens da nossa república? Ganhou. Fez uma besteirada toda. Mas perceba o poder da oratória. Ele conseguiu convencer uma nação de que ele era um bom candidato. Ele foi eleito, foi impeachmentado. Aí é outra história. Mas percebam, olha o poder da oratória. Agora vamos lá. A Bíblia está cheia dessas figuras de linguagem, dessas figuras de retórica. O que o Espírito Santo está querendo dizer para nós? Meus filhos, usem, se apropriem, tomem posse para a sua vida e no ministério façam uso disso. Agora, é claro, saibam fazer, né, irmãos? Chegar chamando o diácono aquela raposa, o pastor não vai ter vai ter muitos anos de vida, não, né? Ai, você sabe, usando figuras de linguagem, deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. No grego, diáconos e diabolos é muito parecido, né? Diácono é o que serve, é o servo, e diabolos é o próprio diabo. Então, muitas vezes, tem pastor que estão tão bravos com seus diáconos que falam que os meus diáconos se tornaram diabolos. Brincadeira. Esse pastor não vai ter vida longa, tá? Fica tranquilo, Marcão, já sei. Deus abençoe. A gente já vai também estar encerrando aqui. Irmãos, deu para compreender a diferença, né? E aqui, só para a gente encerrar, a metáfora e o símile, né? Olha só. Aí, aqui, ó, ele vai dar mais algumas ideias do que é o símile, tá bom? Tem vários. Não, vai. Vamos parar aqui. A gente continua, senão a gente vai demorar, porque tem tanto exemplo, tanta fala. Eu não quero só jogar o texto aqui para vocês, tá bom? É interessante que a metáfora, ele dá um qualificativo, um adjetivo, né? Sim. Na símile da raposa, parece uma raposa. É mais brando, né? É mais brando, o símile é mais brando. Mas, de outra forma, o símile vai estar na Bíblia? Vai. Sim. Como artifício também teológico para nós, o símile vai ser útil? Vai. Claro. Tem hora que você tem que ser mais brando.
Tem hora que você tem que ser mais brando. Quer ver um exercício aqui no pastorado que a gente tem que ser brando? Quando a gente corrige os mais velhos. Não tem o que fazer. É mais velho, irmão. Pastor, e aí? Vou dizer algo aqui que uma irmã aqui vai lembrar mais. E quando a irmã ou o irmão é danado? Dá um trabalhão. A gente tem que ser mais brando. Dá vontade de pegar o cajado e ilustrar. E a gente vai, mas é mais de idade. E quando a pessoa ela é de idade, toma proveito da idade. Paciência. A gente tem que ser mais brando, entendeu? Mas tem hora que dá vontade de pegar alguns da terceira idade pelas orelhas? Claro que dá. Principalmente quando ele usa da fragilidade, da terceira idade, quando ele manipula pela doença. Só Deus na causa. Vocês não imaginam o trabalho do pastor. Aí a gente fala as palavras de Paulo lá. Lembra? Estou carregando, né, o sofrimento, estou completando. É isso aí. Faz parte do ministério. Mas a gente vai ter que falar com mais brandura. Tem muito o que fazer. Porque se a gente pegar pesado como a gente pega com o jovem, com o obreiro, aí a pessoa pode ficar doente, ou ela pode manipular, aí vai dar um trabalhão para o pastor. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então a gente continua daqui. Eu queria hoje ter terminado, você vê, essa parte, mas é uma parte importante. Então eu termino semana que vem, né? E aí, possivelmente, não dando hoje, a gente vai ter que ir para talvez 11 aulas aqui com vocês. Mas não tem problema, porque, como eu disse, irmãos, eu prefiro aumentar um dia aqui com vocês e tirar dos outros módulos. E tirar, quando eu digo assim, é porque tem vezes que senão não fecha o ano letivo, né? Do que vocês, né, não compreenderem. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Tranquilo. Nenhuma? Então, meus irmãos, obrigado, né? Obrigado, querendo Deus, eu vejo as ovelhinhas amanhã. E aos demais irmãos, querendo Deus, na quinta-feira, com a graça de Deus, tá bom? Shalom, a paz a todos, irmão. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. O Wesley estava orando direto por gente, intercedendo pela gente aí direto. Viu? Quem? Wesley. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Wesley.